porque essa nova tarifa de 12,5% anunciada pelos Estados Unidos para produtos brasileiros entra em vigor já nesta sexta-feira e será somada à sobretaxa de 25% imposta na semana passada. Com isso, milhares de itens passarão a enfrentar uma tributação adicional de até 37,5%. A alíquota coloca o Brasil entre os parceiros comerciais mais sobretaxados pelos Estados Unidos, atrás apenas da China. A medida foi adotada no âmbito de uma investigação do governo norte-americano que acusa o Brasil de não combater adequadamente o trabalho forçado em determinadas cadeias produtivas. Ela se soma a outra investigação relacionada a supostas práticas comerciais desleais e ao desmatamento. Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que 20 dos 27 estados brasileiros registraram queda nas exportações para os Estados Unidos no primeiro semestre de 2026. O Brasil afirma estudar acionamento dos instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade, que autoriza o país a retaliar ou aplicar tarifas equivalentes contra países que imponham barreiras comerciais unilaterais aos produtos brasileiros. Mano, eu nunca vi uma imposição tão hipócrita, na minha vida, porque Estados Unidos falando de desmatamento e falando de trabalho forçado é brincadeira. Os Estados Unidos enviam seus produtos ou compram produtos manufaturados da China ou de trabalho escravo há muitos anos. Tanto que quando você compra um produto de grandes marcas dos Estados Unidos, a maioria das etiquetas está lá Made in China, ou Made in Taiwan, ou Made in Coreia. Ou seja, é uma bela de uma hipocrisia. E eu vou passar a palavra para você, mas antes de vocês ouvirem, eu vou chamar mais um intervalo comercial bem rápido, tá, pessoal? Intervalo comercial bem rapidinho antes de encerrarmos nosso Contexto Metrópolis. A gente volta já já. Mas fica aqui comigo, quem está no YouTube, eu vou falar com o Mano sobre essa questão da taxa. Eu estou chamando de hipocrisia, porque os Estados Unidos não atuam de forma diferente. Pois é, Neila, é uma grande hipocrisia. Donald Trump é um agente político que, na prática, sabota a globalização, sabota o aumento do intercâmbio comercial, dos fluxos de comércio e da geração de riqueza global. O comércio entre países é algo que ajuda todos os lados a prosperarem, no sentido de que os países conseguem se especializar naquilo que produzem de melhor e compram de outros países que fazem melhor determinados produtos ou serviços num preço mais baixo do que teriam se assumissem domesticamente a produção daquele insumo. Então, na prática, o aumento do comércio internacional gera, ao longo do tempo, uma diminuição do custo de vida e um aumento da qualidade de vida das populações. O curioso é que, por muito tempo, os Estados Unidos foi líder global desse processo. Foi um país que induziu acordos de livre comércio, que liderou esse espírito de abertura comercial entre as nações. Só que Donald Trump dá um cavalo de pau nessa história e coloca os Estados Unidos, no lugar de ser um líder da globalização, converte o país num sabotador da globalização. E os efeitos são muito danosos, tanto para a economia global, porque a gente tem uma diminuição da confiança e da estabilidade. A gente sabe que agentes econômicos precisam de previsibilidade para poder fazer os seus planejamentos, sobretudo para investimentos de longo prazo, que demandam uma capacidade de ter regras estáveis para que os investimentos possam dar o retorno esperado. Donald Trump é um agente que trabalha ampliando as incertezas. Isso é muito ruim para os negócios e afasta os investidores da necessidade de fazer o comércio internacional girar. Isso aumenta os protecionismos de todos os países, isso diminui o fluxo de comércio. É muito negativo. E ele faz isso, ainda por cima, se ancorando em retóricas
que não fazem o menor sentido, não ficam de pé. Essa história de punir o Brasil por trabalho escravo, são coisas assim que não têm argumento, não tem pé nem cabeça. Ele também tratou já o Brasil como se fosse um país que sai ganhando na relação com os Estados Unidos, sai ganhando no sentido de que todos os envolvidos no comércio livre saem ganhando, quem compra e quem vende. Mas a relação do ponto de vista de balança comercial entre Estados Unidos e Brasil é favorável aos Estados Unidos. Os argumentos econômicos de Donald Trump não se sustentam. Ele é um agente tumultuador, sabotador da prosperidade econômica global, infelizmente. E, nesse sentido, a gente precisa, como país, atuar considerando que os Estados Unidos está sob essa liderança que é tensa, que é imprevisível e que é sabotadora. O que é que precisamos fazer? Aumentar a integração do Brasil com outros parceiros. A gente precisa ter uma agenda consistente de abertura econômica da economia brasileira para integração em outros fluxos internacionais de comércio. Aliás, uma postura que também tem o apoio, por exemplo, do primeiro-ministro do Canadá, que defende que o único modo de construir segurança num mundo cada vez mais tomado pela disputa das grandes potências é ampliando as parcerias dos países médios, como é o caso do Canadá, é o caso do Brasil. Mas, infelizmente, a gente ainda tem sido muito tímido na construção dessa agenda comercial. Eu estou até lendo uma nova matéria aqui do portal Metrópolis, dizendo que a ANCHAM Brasil, que é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, diz que a tarifa de 12,5% alcança cerca de 3 mil produtos brasileiros, equivalente a 12,5 bilhões de reais, não, 12,5 bilhões de dólares em exportações anuais para os Estados Unidos. Desse total, 85,3% das vendas, o que equivale a 54 bilhões de reais, passam a acumular essas sobretaxas. Na prática, todos os produtos brasileiros que não constam nas listas de exceção, que foram publicadas pelo Escritório de Comércio americano, para as duas investigações ficam sujeitas à acumulação das tarifas. Eu vou citar alguns dos itens que terão tarifa de até 37,5%. Etanol, máquinas agrícolas e de mineração, transformadores elétricos, calçados, móveis de madeira, vestuário novo, pisos e rochas ornamentais, equipamentos eletrônicos. Então, tá aí alguns que estão dentro e os que ficam de fora. Entre os itens isentos das novas sobretaxas, as duas estão os aeronaves civis, ferro, pelotas de minério de ferro, materiais informativos como livros e filmes, doações humanitárias e bagagens de uso pessoal, alguns produtos agrícolas e florestais, café solúvel, mel orgânico e cortes específicos de carne bovina. E a matéria conta que as tarifas já estão afetando as exportações brasileiras. Dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, apontam que 20 dos 27 estados brasileiros registraram queda nas exportações para os Estados Unidos já no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Desde março de 2025, as vendas brasileiras ao mercado norte-americano recuaram 13%, o equivalente a 2,6 bilhões de reais.